volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios para a preservação do meio ambiente, para a proteção da população indígena no país. Eu converso com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, como vai, Denise? Prazer estar com você de novo. Bom, nós vamos começar falando de uma tragédia, que nós tivemos aqui no Brasil, que foi a morte do Bruno Araújo e do Dom Phillips, indigenista, um jornalista apaixonado pela Amazônia. E a morte dos dois, a forma como ocorreu, acabou renovando os questionamentos em relação ao que tem sido feito no país para se tentar preservar o meio ambiente, preservar a população indígena, sendo que a área que eles estavam, o Vale do Javari, é uma região exemplo de aumento da violência, de crimes de toda ordem, expansão de garimpo, pesca ilegal, caça ilegal e, ao mesmo tempo, a região da Amazônia com maior concentração de povos isolados do mundo. Eu queria saber o que você acha que o país deveria fazer para conter essa onda de violência, para conseguir, de fato, ações mais eficazes para a preservação em geral. Olha, Denise, o que tem sido dito com muita frequência pelos especialistas em controle territorial da Amazônia é que se não houver a presença do guardião e da presença do Estado no local, a criminalidade corre solta. E, felizmente, nos últimos tempos, além desse episódio trágico do assassinato do Dom e do Bruno, nós tivemos situações que demonstraram perda de controle por conta dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Como, por exemplo, um fato relevante que foi o Dia do Fogo, onde várias pessoas de uma determinada região fizeram um levante colocando fogo na floresta de forma articulada. E, posteriormente, com o fato da concentração das barcaças do Rio Madeira, não é? Num número excessivo e até com discurso de enfrentamento com a polícia. Então, se percebe é que você tem um processo de descontrole territorial, de ausência de guardião, não é? E essa falta de eficácia na fiscalização da presença do Estado é que leva à criminalidade, não é? Então, essa retomada do controle territorial, ela é fundamental, porque senão cada vez mais fica mais difícil você implementar um estado de lei e de ordem. É importante ressaltar que o papel do Exército Nacional sempre foi, na região, de salvaguardar as fronteiras e não de fazer o exercício efetivo do poder de polícia. Então é importante pensar nos modelos de inteligência que são utilizados para controle territorial. E aí envolvendo IBAMA, envolvendo Polícia Federal, o Exército Nacional também em apoio, mas numa ação articulada, efetiva, junto com estados e municípios, para você realmente fazer valer um processo de lei e de ordem, não é? Só assim para acabar com a violência e a criminalidade. Porque além da preservação das áreas, das reservas indígenas, de interromper atividades ilegais, tem a questão de controle de fronteira, do tráfico que se faz através das fronteiras em áreas que não estão tendo esse controle que você colocou, né? Então, é muito importante colocar que essa função, essa atribuição é específica do Exército Nacional, não é? Que tem postos muito bem estabelecidos e tem um know-how de muito tempo de controle de fronteiras. Então, essa é uma atribuição que eu percebo como de responsabilidade do Exército Nacional. Agora, a fiscalização ambiental, a fiscalização com relação à pesca, que provocou provavelmente o crime, temos essa notícia terrível, além da questão da mineração, do desmatamento, isso tudo passa por uma estratégia de contenção da criminalidade ambiental, né? E isso é uma área especializada que vai demandar a expertise do IBAMA, principalmente, que deve ser capacitado, assim como você tem que ter sistemas de monitoramento eficientes que possam permitir alarmes preventivos que sejam devidamente observados, né? Ou seja, o ideal é que se chegue ao local do crime quando o crime ainda não aconteceu, ou no início, para evitar por exemplo, uma situação de desmatamento de 1.000 quilômetros quadrados por mês, né? Que é uma situação totalmente absurda, né?
Foi batido um novo recorde no levantamento que foi feito exatamente essa questão ambiental. Foram 900 quilômetros quadrados, o segundo maior para o mês de maio, só perdeu para maio do ano passado. Então a gente vê um processo... Maio do ano passado foi mais de 1.000, né? Então nós estamos continuamente beirando os 1.000 quilômetros quadrados por mês, né? É uma situação realmente absurda de descontrole territorial. Agora, em termos de políticas ambientais, o que se poderia fazer? Porque a gente vê que há discussões quanto à possibilidade de liberação da exploração de garimpo na floresta amazônica, né? Se fala no desenvolvimento de atividades que possam melhorar a condição de vida da população local. Agora, enquanto se discute essa mudança na legislação, a gente tem visto sucessivos casos de garimpos irregulares que recorrem à violência também contra os índios, contra os moradores da região e só depois de um desastre ambiental, quando se percebe contaminação do solo, contaminação dos rios, é que se descobre onde eles estão atuando, né? Então, Denise, é muito importante falar sobre a vocação da região, né? A vocação da floresta amazônica, ela está muito além do que a gente pode perceber numa visão regionalizada. Ela tem uma função ecossistêmica de resfriamento do equador global. Então, você tem uma situação de uma vocação da própria floresta, em termos da regulação climática, que ela vai muito além das visões tradicionais de pequenas atividades econômicas que possam dar uma sustentação para as populações locais. Então é importante que se tenha muita clareza dessa realidade biofísica, bioquímica e do que isso implica em termos planetários. Então, nós devíamos ter uma situação hoje, por exemplo, no sul da Amazônia, potencializado, recebendo recursos do exterior, captando recursos internacionais para promover uma situação de floresta em pé, não é? De proteção máxima, e não levantando possibilidades que seriam secundárias nesse processo, que seria, por exemplo, a questão minerária, não é? Então, é muito importante que se perceba essa vocação da floresta amazônica no contexto atual, que é um contexto de emergência civilizatória, né? Nós vemos os cientistas dizendo, olha, está atingindo o limite para a savanização. E pior, há estudos que demonstram que a floresta não sequestra mais carbono, né? E o Brasil vai perdendo a própria possibilidade de sequestrar carbono, como foi feito o estudo da doutora Luciana Gatti, do INPE, que acabou demonstrando essa realidade. Então, eu diria que uma projeção da economia para a região, das atividades econômicas, ela não pode prescindir, num primeiro plano, da importância da manutenção dos ecossistemas que lá estão. O que você estava falando dessa questão ambiental, de 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa, 8 estão na região da Amazônia, não é? Foi o que constatou esse levantamento, que é uma situação absurda, que já demonstra uma fragilidade maior da região, né? Nós temos aí várias situações na Amazônia, na região do Vale do Javari, como você colocou, que é uma região frágil e ela está descoberta de fiscalização efetiva, mas também você tem regiões como na Amazônia Oriental, que é a parte da Amazônia que fica mais próxima do lado do Pará, onde a floresta termina. Essas regiões, elas têm pontos muito claros de desmatamento contínuo, ou seja, os hotspots do desmatamento, eles estão muito bem clarificados. Então é preciso que se implemente fiscalização, principalmente dessas regiões, que é justamente a fronteira da floresta com as áreas que fazem parte do que a gente chama de arco de desmatamento, né? Então, é muito importante conter esse contínuo avanço da degradação ambiental para dentro da floresta amazônica. Agora, o Brasil tem um histórico aí de ameaças e mortes de ambientalistas desde 2012. O levantamento aponta 317 mortes. É o acompanhamento da ONG Internacional Global Witness que fez esse levantamento. Então, tem Chico Mendes, tem vários outros casos de mortes que ficaram mal esclarecidas, sem punição devida. Agora, mais recentemente, houve um desmonte também dos órgãos de fiscalização. Na verdade, quando a gente vê a atuação do Bruno e do Dom, eles estavam fazendo o que órgãos de proteção deveriam fazer, né? Então, são muitos ambientalistas que
têm vocação para isso, que assumem esse papel, essa luta e correm risco de morrer da forma como eles morreram, né? Então, Denise, isso é tão evidente hoje no cenário global, essa realidade da Amazônia, que você tem um acordo chamado Acordo de Escazú, que foi realmente um grande avanço em termos de normatização. Ele exige dos países signatários, e o Brasil foi um país que ajudou a construir, mas não assinou ainda, que cumpram requisitos de transparência na gestão ambiental, a informação ambiental devida e a proteção dos defensores do meio ambiente, ou seja, um modelo de governança com transparência e com proteção para aqueles que protegem o meio ambiente. Então, isso é uma realidade conhecida, não é? Até pelo número de mortes que você citou, de pessoas ameaçadas ao longo de tanto tempo, e pela necessidade que se tem hoje, como o caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que foi praticamente de fazer a função dos órgãos de fiscalização, na medida que a denúncia jornalística é um elemento importantíssimo de controle social, não é? Então, o Acordo de Escazú, que o Brasil não assinou ainda, ele visa exatamente isso, angariar maior meio de proteção a essas pessoas que tentam fazer valer a proteção ambiental, para acabar com esse problema de que esses defensores do meio ambiente acabem sendo vitimados, né, na sua ação legítima, né, de controle territorial, de controle social. E além dessa questão social, do controle territorial do Brasil, se fiscalizar adequadamente, tem as implicações globais que você falou, e o mundo já está numa situação de alerta em relação ao aquecimento global, que está avançando com muito mais rapidez. E aí a gente vê uma preocupação, porque sempre quando se fala em preservação ambiental, há um questionamento de posição, por exemplo, do agronegócio. Agora, a gente vê o agronegócio hoje muito mais preocupado com o meio ambiente, também pelas exigências dos consumidores de uma forma global, não é? E por preocupações com as condições climáticas que se revertem contra a produtividade da própria lavoura, não é? Isso é uma realidade. Você tem um setor econômico muito mais lúcido, muito mais preocupado com a questão ambiental, porque demanda uma entrada no mercado internacional. A OCDE, a Comunidade Europeia estão muito atentos com relação a essa regularidade ambiental. E, por outro lado, você tem setores que lucram muito rápido com a legislação ambiental, que é o caso da grilagem, não é? Que é o caso da exploração do ouro, a retirada de madeira, que não tem um compromisso real com a proteção ambiental. Então, o problema é exatamente esse: como efetivar controle social sobre esse sistema que é mais agressivo, não é? E que lucra, simplesmente lucra excessivamente, porque não respeita as questões ambientais, e eles representam no mercado uma concorrência desleal, não é? Porque não tem nenhum cuidado com a questão ambiental. Então, é muito importante que não só você tenha um estado de normalidade impresso pela presença do Estado, como você tenha uma autorregulamentação do mercado que também dê conta dessa possibilidade de conter esse tipo de atividade predatória e lesiva para o país e também para o próprio setor econômico. E me preocupa muito, Denise, a imagem que o Brasil deixou com esse assassinato do Dom Phillips e do Bruno, né? Vai ser muito difícil o Brasil superar esse quadro, né, que se desenha internacionalmente, onde o Brasil se coloca como um pária realmente na área ambiental. É preciso que se trabalhe de uma forma muito assertiva, muito correta, para recuperar a imagem do Brasil. O Brasil não é isso que está sendo noticiado lá fora, o Brasil é mais. Mas para isso nós temos que implementar um modelo de gestão que apresente resultados efetivos. É isso, nós ouvimos aqui o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos Bocuí, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite. Laerte.